Então, bom dia, pessoal. A gente vai começar a aula de hoje. Lembrando que está sendo gravado, né? Informar que, enfim, caso vocês não se sintam à vontade para aparecer na gravação, ou então ficar em silêncio e aí depois, quando acabar a gravação, vocês se manifestarem. O assunto de hoje, que é dando continuação às aulas postadas anteriores, é a população brasileira em específico. A gente vem falando sobre população mundial, né? Os dados, as pirâmides, as tendências de população e tudo mais. E especificamente, hoje a gente vai falar sobre a população brasileira, né? Sobre a diversidade cultural do Brasil e as questões das migrações internas, né? A gente fala, tem as migrações internacionais, mas também tem no Brasil as migrações internas, ok? A gente vai entender esses processos aqui no nosso país. Então, o Brasil, ele é um país muito extenso territorialmente, né? É um dos maiores países do mundo, a gente está ali entre as 10 primeiras colocações. E aí, com isso, também a gente tem uma grande diversidade cultural. Então, cada região, né, cada lugar do país, apesar de ser um só, ela vai ter um sotaque diferente, ela vai ter uma comida diferente, vai ter religiões mais predominantes em algumas regiões mais do que outras. Então, essa questão cultural, ela é bem rica, né? E aí, isso é positivo, né? De maneira geral. E aí, então, falando um pouco da nossa diversidade cultural, a gente tem, por exemplo, diferentes costumes, né? Da nossa sociedade, e aí não só da brasileira, como a geral, quando a gente quer entender uma população, a gente pode ver pelo aspecto cultural seus costumes. Então, como é que a gente vai estudar isso, né? Através, por exemplo, das vestimentas, do tipo de roupa que eles utilizam, né? E aí vai depender muito do clima, muitas vezes. A culinária, então tem uma questão histórica, né? Foi um país colonizado ou não, né? E aí vai depender da comida, tem uma influência de comida, às vezes, naquele estado, naquela região, por conta da colonização, né? Então, a gente tem aqui no Espírito Santo mesmo, né? Uma influência muito grande da imigração italiana e alemã. Então, a gente acha muita das comidas com base, né? Baseado no que essas pessoas, esses imigrantes comiam, né? Assim como também, aí mais atual, por fazer divisa com diversos estados, o Espírito Santo faz divisa com estados que têm uma culinária muito forte, com a questão de, por exemplo, Minas Gerais, né, e Bahia. Então, a gente tem uma influência dos dois ali. Do Rio de Janeiro já tem outras coisas, mas então é uma grande mistura, né? Isso é positivo. E tem com essa mistura faz a própria culinária capixaba, né? Por exemplo. Que aí tem uma peculiaridade que é só daqui, algumas coisas. Outro aspecto cultural que a gente pode estudar é a respeito das manifestações religiosas, as tradições também, festas tradicionais, né? E folclóricas e tudo mais. É um tema bem abrangente, né? Se a gente for falar, tem tanto fatos históricos quanto geográficos para poder estudar esses fenômenos. Então, o Brasil ele apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. Então, assim, cada região poderia ser um país, né, de tanta diversidade que a gente tem. E, como a gente falou um pouco em relação à culinária, um dos principais disseminadores da cultura são os colonizadores, né? Foram os primeiros colonizadores. Como também a população indígena, que é a nossa população original, então a gente vai ver bem forte isso, principalmente na região norte, mas em alguns lugares do Nordeste também. A gente tem as tribos, que até hoje são significativas no sertão também, do Nordeste, apesar de não ser divulgado. No Centro-Oeste também a gente tem muito ainda presente essa cultura indígena e das tribos até hoje, né? No Sudeste e Sul também, mas em menor escala, tá? Aqui no Sudeste a gente tem aqui no Espírito Santo algumas comunidades no interior do estado que são de raiz indígena, né? E tentam preservar a sua cultura. Um outro legado são dos escravos, então as comunidades quilombolas, né? A gente tem aqui no Espírito Santo a questão do Congo, né? Que é uma dança e tudo mais, que aí é basicamente a gente herdou dessa questão africana. Aí se a gente for para a questão de esportes,
A gente já tem os Jogos Indígenas, não sei se vocês já ouviram falar, é bem interessante, tipo Jogos Olímpicos, assim, só que indígenas. E aí já tem algumas edições. E aí eles fazem até agora competição entre nações, a nação indígena brasileira com outras nações indígenas, por exemplo, Nova Zelândia, que a gente tem a comunidade Maori. Eles já se encontraram, enfim, e fazem algumas competições também. É bem interessante essa interação cultural, né? Capoeira também, que é um tipo de dança e esporte, né, que é um legado africano, enfim. Entre os colonizadores, a gente lembra muito dos italianos, né, dessa predominância maior do italiano, alemão até, mas tiveram diversos outros, e cada um em uma parte específica do país. Então, a gente tem uma comunidade japonesa muito grande em São Paulo, é a maior comunidade japonesa fora do Japão, está no Brasil, em São Paulo, tem até um bairro que chama Liberdade, que é um bairro totalmente oriental, principalmente com características japonesas, mas outras nacionalidades orientais também. Os árabes também, que aí aqui no Sudeste tem muito, somente em São Paulo, aqui tem também no Espírito Santo, mas em São Paulo é bem nítido, né? Assim, a cultura árabe, o legado, né? A gente teve muito. Tem a comunidade libanesa também, que é a maior do mundo fora do Líbano, no Brasil. Então, assim, o Brasil ele realmente acolheu muita gente, né? E vem acolhendo. Para nossa pluralidade, isso contribuiu para a nossa pluralidade cultural. Um pouquinho das regiões, né, brasileiras. Então, sobre aspectos culturais, a gente tem na região norte uma grande quantidade de eventos culturais. Duas das maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, que aí tem aspectos religiosos também, tá, gente? Em Belém do Pará. O Festival de Parintins, que ele vinha sendo já há alguns anos até televisionado na TVE, na TV Educativa. Eles passavam ao vivo, né? E aí é bem interessante essa festa aqui, que é a mais conhecida festa do Boi Bumbá do país. Ocorre em junho no Amazonas, mas não é na capital, tá? Manaus, é em Paratins. E aí a gente tem carimbó, o Congo, o Congada lá no norte, que também está presente aqui no Espírito Santo de uma outra maneira, Folia de Reis e Festa do Divino. Então, algumas dessas festas e festividades culturais você encontra, às vezes, não só numa região, tá? Como em outras. Como eu coloquei aqui, a questão do Congo, que também está presente aqui, e lá no norte. O norte é caracterizado principalmente por uma forte influência indígena na culinária, né? Baseada na mandioca e em peixes. Também se encontra carne de sol, tucupi, que é o caldo da mandioca cozida, tacacá, que é uma espécie de sopa quente feita com tucupi, jambu, um tipo de erva, camarão seco e pimenta de cheiro. Tá? Tem outras coisas, eu destaquei as principais. No Nordeste, quais são as principais características culturais, né, dessa região como um todo? Entre danças e festas, tem a predominância e importância do Bumba Meu Boi, do maracatu, caboclinhos, carnaval, a ciranda, coco, terno de zabumba, marujada, reizado, frevo, cavalhada e capoeira. Entre as manifestações religiosas se destacam a festa de Iemanjá, que ocorre na Bahia, né, que é uma das mais importantes, e a lavagem das escadarias do Bonfim, literatura de cordel, enfim, tem muito da questão do artesanato, trabalho de rendas, principalmente, tá? Os pratos típicos. E aí é bem interessante que nessa questão dos pratos típicos, algumas coisas vocês acham a mesma, né? No Nordeste, no Sudeste, no Sul, mas com nomes diferentes. Às vezes é a mesma coisa, mas o jeito de chamar é diferente, tá? Prato típico, carne de sol, peixe, frutos do mar, buchada de bode, que aí é mais no interior, né, na parte do sertão, sarapatel, acarajé, vatapá, cururu, feijão verde, canjica e munguzá, que essa é a grande diferenciação, que a canjica, o que chama de canjica lá, né, para aqui, toda vez eu confundo, gente, porque é sempre o contrário, é papa de milho, eu acho, o nome que a maior parte chama. Enfim. E o que é canjica aqui é o munguzá lá, tá? Arroz doce, bolo de fubá, bolo de massa de mandioca, o aipim, né, que o pessoal chama. Enfim, então essa é a diversidade cultural que a gente tem na região Nordeste, que aí tem várias influências, né, tanto de escravos, menos de imigrantes italianos e alemães e tal, a gente teve mais a predominância dos portugueses, holandeses e dos escravos, né, indígenas. Essa é a característica mais forte no Nordeste.
Sudeste, quais são um dos principais elementos da cultura? A festa do Divino, festejos de Páscoa e dos Santos Padroeiros, Congada, que é aquela que eu falei, né? Também tem lá no norte, Cavalhadas, Bumba Meu Boi também tem aqui, apesar de ter no Nordeste. Carnaval, de um outro jeito, né? O Carnaval do Nordeste, se você for para Olinda ou Salvador, que já são duas coisas completamente diferentes, né? E o Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo, que é outra pegada. Peão de boiadeiro, dança de velhos, batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá também, de uma outra forma, mas também tem aqui. Folia de Reis, muito presente nos interiores, Minas Gerais e São Paulo se destacam. Enfim, entre diversas outras festas. Na culinária, tem uma forte influência do índio, do escravo e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Então, alguns dos pratos típicos. A moqueca capixaba, que é bem conhecida assim, no Brasil todo. Pão de queijo, feijão tropeiro, carne de porco, feijoada, aipim frito, bolinho de bacalhau, picadinho, virado a paulista, cuscuz paulista, pizza, farofa, enfim. Destaque para São Paulo, que como é uma capital global, né, ela tem conexão com todo mundo, você pode achar comida de diversos países. Então, isso interfere também na cultura local. Por ser uma capital que está interligada com todas as grandes cidades do mundo, Nova York, Hong Kong, Tóquio. Então, assim, é uma diversidade de culinária muito grande em São Paulo, principalmente na capital, né? Você consegue encontrar comidas de diversos países em uma cidade só. No Sul, os aspectos culturais mais importantes, né? Tem uma forte influência dos imigrantes, é muito claro isso na região sul. Então, dos portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. Tem cidades assim que você vai visitar no sul que parece que nem se você está no Brasil, porque a questão arquitetônica é totalmente vinda de fora, né? E algumas cidades preservaram como questão histórica, né? Festas típicas, tem a festa da uva, o Oktoberfest, que é bem conhecido, que é baseado na festa alemã. Também integra a cultura sulista. O fandango, de influência portuguesa, a tirana, e aí tem de origem espanhola, festas religiosas, Nossa Senhora dos Navegantes, congada também, o boi de mamão, a dança de fitas, boi na vara, enfim, várias questões folclóricas com a influência maior da questão dos imigrantes. Culinária, predomina o churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado, cozido de carne em uma panela de barro, e o vinho, né, que é bem predominante. Tem vários vinhedos também nessa região, que até exportam, né, os seus vinhos. Centro-Oeste, que é a última região aqui, que a gente até esquece um pouco, né, da região Centro-Oeste, por não falar muito. Um aspecto que vale destacar é que o Centro-Oeste ele tem a maior parte dos migrantes, tá? Dos imigrantes, falando agora de migração, né? Ele tem a maior parte dos migrantes nacionais, né? Ele recebe gente de todas as regiões do Brasil. Por quê? Porque lá tem um desenvolvimento de indústria, né? Vem desenvolvendo a indústria, principalmente a questão de agropecuária, de soja, e aí várias indústrias nacionais de tecnologia estão lá instaladas também, com foco na questão agropecuária. Então, uma região que, em relação à migração, é uma região que vem recebendo mais pessoas, né, no Brasil. Então, é uma região bem diversificada, porque como ela tem pessoas do Brasil inteiro, então a cultura, ela não que nas outras regiões não esteja em dinâmica, né, mudando, mas no Centro-Oeste é que muda mais, porque ela todos os anos recebe pessoas do Sudeste, do Sul, do Norte, do Nordeste, para uma melhor qualidade de vida, em busca de emprego, enfim. Então, a cultura do Centro-Oeste brasileiro, ela é bem diversificada, né, mas principalmente tem uma influência muito grande ainda indígena. Muitas das comunidades indígenas principais, depois do Norte, no Centro-Oeste, né, das comunidades realmente ainda que vivem em tribo e tudo mais. Então, tem a contribuição tanto dos índios como de paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. Entre as manifestações culturais típicas que se destacam, a cavalhada e o fogaréu, no estado de Goiás, e o cururu, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Culinária,
arroz com pequi, sopa paraguaia, arroz de carreteiro, arroz boliviano, Maria Isabel, empadão goiano, pamonha, angu, curau e os peixes do Pantanal, né, que são peixes de água doce, como pintado, pacu, dourado, entre outros. Tá? Aí o segundo ponto, agora sim, falando sobre as migrações, né? Depois de entender um pouco da questão cultural, como é que se dá o deslocamento das populações no Brasil, internamente, né? Não de imigração, né? Imigração é saindo, imigrante, mas de migração interna. Se atentem a esses detalhes das palavras, porque pode ser uma pegadinha às vezes nas provas, tá? Então, a migração interna. A grande migração interna, ou mobilidade espacial, é um dos traços marcantes da população brasileira. Então, desde que o Brasil foi descoberto, eu não gosto dessa palavra, mas invadido lá por Portugal, então a gente sempre tem essa dinâmica de migrações entre as regiões brasileiras, tá? Faz parte da nossa história. A cada ciclo, né, associação de ciclos, sempre vinculados a um determinado produto ou atividade. Então, no ciclo do ouro, em Minas, né, da questão dos minérios, no ciclo da borracha, no norte, a cada ciclo, uma região foi mais evidente. E aí, como eu falei agora, quem é que está mais em evidência é o Centro-Oeste. Então, a gente tem uma grande procura por pessoas que estão sem trabalhar e tudo mais, irem para a região Centro-Oeste, porque é uma região que ainda dá muita oportunidade de trabalho, né? E aí, todos esses ciclos, essas atividades no Brasil favoreceram essa mobilidade interna. E aí, dentre os movimentos migratórios internos, quais são os que se destacam? Aí aqui são os termos mais técnicos, tá? Então, a gente tem o êxodo rural, que é o clássico, que é a movimentação da população das áreas rurais para as áreas urbanas, como consequência a um grande crescimento da população urbana. Então, esse é o clássico, que ainda existe, em menor proporção, mas existe. As pessoas saírem da zona rural para a zona urbana, tanto da capital dos seus próprios estados, ou como para outras regiões, tá? Procurando grandes cidades de outras regiões. Isso aqui está bem menos já. Aí a gente vai entender o porquê mais na frente. Migração intrarregional, que aí é o quê? É a migração de pessoas dentro de uma mesma região, né? Não sai da sua região, não sai do Sudeste, não sai do Nordeste, por exemplo. Então, a saída de pessoas de pequenas cidades rumo às capitais, às vezes dos seus próprios estados ou da sua região, mas ela não sai daquele eixo regional. Então, a gente também tem, ao contrário, na migração intrarregional, a saída de pessoas das grandes metrópoles para as cidades médias do seu estado, da sua região. Então, a gente tem os dois movimentos, pessoas saindo das pequenas cidades para as grandes, e agora a gente tem um predomínio contrário, das pessoas saindo dos grandes centros metropolitanos e procurando uma qualidade de vida melhor, com custo de vida menor, nas cidades médias ou pequenas do seu próprio estado ou daquela região. Tá? Migração interregional. E aí, essa é a migração de pessoas entre as regiões brasileiras. A gente tem um clássico que foi no Nordeste, que é uma região de expulsão populacional, desde séculos atrás, por conta da questão da seca e tudo mais. A gente teve grandes migrações do Nordeste para o Sudeste, agora para o Centro-Oeste e mais. É um grande clássico histórico, mas que tem modificado hoje com a estabilização econômica maior. Então, esse fluxo diminuiu bastante de uns anos para cá. E o Sudeste também, ainda como a maior região de atração populacional, né? Até a década de 80. De 80 para cá diminuiu, e aí o Centro-Oeste que começou a ter esse protagonismo, tá? Mas muita gente ainda vem também procurar no Sudeste melhores oportunidades de vida. E aí, aquilo que eu falei, né? Agora, né, a gente está num momento, não quer dizer que isso vai ser para sempre, mas que o Norte e o Centro-Oeste, principalmente o Centro-Oeste, é que estão sendo os grandes fluxos, tá? Migratórios. E aí isso iniciou, não foi de agora. A gente tem, desde a década de 60, por exemplo, com algumas políticas migratórias que o próprio governo federal, por exemplo, no período militar, ele proporcionou, né? Foi a época que Brasília foi criada e tudo mais, então tiveram incentivos territoriais para que as pessoas fossem habitar aquela região, né? Que aí é uma questão estratégica de domínio territorial, porque quando você deixa uma região com poucos habitantes,
ela fica sujeita a que outros povos dominem, né? Já que faz divisa, por exemplo, ali a região norte, o centro-oeste também, divisa com outros países. Outros países poderiam, com o tempo, acabar dominando aquela região. Então, foi uma estratégia governamental, tá? É uma das regiões de maior crescimento populacional no Brasil hoje, destaco mais o centro-oeste do que o norte. No norte, a gente teve, por exemplo, a criação em Manaus, da Zona Franca de Manaus, que hoje está um pouco mais sem relevância, mas durante a década de 90 foi uma região que foi atraída para as empresas irem para lá, ou seja, o governo fornecia isenção, às vezes, de impostos, para que grandes empresas do ramo tecnológico, de produção, por exemplo, de televisão, eletroeletrônicos, no geral, se instalassem lá. E aí esse foi o objetivo de gerar um fluxo populacional mais alto para essas regiões, para não haver superpopulação do Sudeste e Sul, né? Para distribuir melhor a população no Brasil. Por último aqui, como o movimento migratório interno, a gente tem, então, no geral, as migrações internas no século XXI agora, né, que são novas tendências a partir de 80 e 90, que é a diminuição da migração interna ao Sudeste, então já não tem a procura como teve décadas atrás, diminuição da migração às grandes metrópoles globais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, volta de parte dos nordestinos aos seus estados de origem, então muitos, depois de décadas, viram que valia a pena voltar, que seus estados estavam se desenvolvendo e teriam opções de vida lá, e aí voltar para sua origem, para sua família. E um crescimento, uma tendência de crescimento da procura por cidades médias dos estados, por melhor qualidade de vida. Então, até no Nordeste também, muitos deixam a capital e aí preferem cidades médias, né? Aqui, cidades médias são, por exemplo, aqui em Espírito Santo, a gente tem a região de Linhares, por exemplo, tem outros, mas eu estou falando de Linhares como um exemplo maior, né? São Paulo tem diversas regiões do interior, né? São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, que aí são mais afastados da região metropolitana e que tem boa qualidade de vida, né? Isso vai no Brasil todo, tá? Eu acho que é isso da aula de hoje, que é um complemento à questão da população mundial, então assistam à aula anterior, mas por hoje, para aqui.